Então agora vou falar sobre o almoço e o jantar. Primeiro, como que era antes dessa mudança? Bom, eu sempre colocava no prato ou arroz, mas aqui a gente já tinha um tempo, na verdade desde que as crianças começaram a introdução alimentar, que a gente não era essa coisa de brasileiro ser arroz com feijão todo dia, não. Feijão eu já tinha tirado, porque sempre me deu muitos gases, então era uma coisa mais assim eventual, que aí quando eu queria fazer era a feijoada mesmo, tá? Então era arroz um dia, outro dia ou 2 dias da semana que eu gosto muito, mandioca, batata inglesa, batata doce e inhame. Então uma das coisas do prato, praticamente metade do prato era disso, e eu sempre fiz também muito bem essas coisas, aquele orgulho, né, da mãe, da dona de casa, de que faz algo bom, que os outros gostam, né? Tem até aqui no canal receitinha ensinando a fazer já temperada, batata frita, né? Então eu fazia a batata frita na air fry, já temperadinha, a batata doce ficava super sequinha e tal, então aquela coisa crocante, aquela coisa com sabor. Então, realmente assim, é muito agradável o almoço, né? Aí vinha mais, vamos dizer assim, 1/4 do prato de carne, que a gente sempre já comia carne, a gente nunca foi vegano nem vegetariano aqui, então sempre comemos carne sim, todo almoço, todo jantar. E depois vinha os legumes, sempre tinha cenoura e brócolis. E um terceiro que era variado, ou beterraba, ou abobrinha, alguma coisa assim. E ainda colocava uns mini tomatinhos para eles e forçava um pouquinho, assim, sem ser demais, que fosse um alface ou uma, como é que se diz, qualquer outra folha, né? Uma couve cozida, alguma coisa assim. Eu tentava introduzir aos poucos, achando que com o passar do tempo, então, eles iriam acostumando a comer verduras também. Então era algo assim que eu planejava, né? Sempre colocando a mais. Então já era considerado, né, um prato super saudável. Então, era aquele prato colorido, né? Então eu falava, ó, tem o vermelho do tomate, o verde da abobrinha, o roxo da beterraba, o laranja da cenoura, o branco do arroz e o marrom da carne. Olha que prato colorido, meu filho. Nossa, come tudo. Vai contando as cores. Então eu fazia a maior baderna com isso, queria, né, empolgada lá e tal, e gostava da comida, né? E meu esposo, ele sempre comeu muita salada. Ele sempre fazia o prato de salada e o prato separado do prato dessa refeição. E isso, então, para ele foi um achado, porque quando ele entendeu que ele não precisava daquele prato, né? Mas na verdade ele gostava, ele sentia prazer naquilo, ele tinha acostumado, mas ele sentiu com a carnívora que, assim, melhorou demais a questão que ele tinha de gastrite, de gases, a ida ao banheiro, né? E sendo que ele comia, então, muita fibra. Era um prato de verdura que ele fazia, era um prato bonito, porque ele é, assim, super caprichoso, Bruno. Então, teve vezes até, eu lembro com uma grande amiga aqui em casa, que ela viu o prato dele na mesa, que ele ainda estava terminando de arrumar, eu acho que um suco, alguma coisa assim, pra ir pra mesa. E aí ela viu e começou a tirar a salada do prato dele, achando que era um prato de salada pra todo mundo pegar, mas não, era um prato só dele, sabe? E eu falei, não, fulana, isso daí é o prato do Bruno, a salada tá aqui, ó, em outro lugar. Porque ele arrumava tudo bonitinho, fazia até enfeite com os tomatinhos, então assim, realmente foi uma grande modificação. E a gente até então passava isso para as crianças como algo super benéfico. Olha o papai como come bem, né? Olha o papai como o prato dele salada, um dia vocês vão comer assim também e tal. Já eu nunca gostei muito de folha, mas eu punha assim forçada, né, no meu prato uns 2 alface, sempre tentava, principalmente porque eu tenho tendência a ter ferro mais baixo, ferritina mais baixa, etc. Então eu achava que eu precisava de mais elementos verdes escuros, então eu fazia maior esforço para comer brócolis, para comer essas coisas, mas no meu caso era esforço mesmo, não sentia prazer. Então para mim, entender que eu tirando isso e colocando a carne, eu ia ter muito mais ferro, muito mais biodisponibilidade disso, do que me forçando a comer brócolis, não, para mim foi só lucro, tá? Então, qual foi a minha estratégia para essa mudança para as crianças, tá? Porque conosco, os adultos, tá lá explicado nos vídeos da Carnívora. Então, se você quer fazer para você mesmo, assista esses vídeos. Para as crianças, então, para chegar diretão com um prato só de carne para eles, o que eu comecei a fazer? Eu
entregava só a carne no prato, sempre com gordura, seja uma manteiga, né, ou seja na própria banha, ou então uma carne naturalmente mais gordurosa. E falava assim, filhinha, a batata vem depois, mamãe ainda não terminou de fazer. E punha na mesa para eles. E aí então eles iam comer a carne primeiro, ou seja, eu estava priorizando a proteína ali, a gordura para eles, a boa gordura. Então ele estava comendo primeiro. Aí depois chegava a batata, depois chegava a mandioca, depois chegava o arrozinho, depois chegava o carboidrato, que eles estavam acostumados. Só que eles começaram a chegar mais ruinzinhos. Porque, como eu disse, eu fazia muito bem feito. Aí eu comecei a queimar as batatas, a deixar elas não tão crocantes, ou meio cru e tal. E aí eles então já tinham comido bastante carne. Na hora que chegava a batata, experimentava um pouco, não sentia aquele prazer do carboidrato, aquela coisa assim deliciosa. E aí, mãe, já fiquei satisfeito. Comeu só um pouquinho, até falava, não quero, mãe. E aí eu, tudo bem. Aí eu comecei então a dar a carne e eu comecei a falar assim, nossa, tá acontecendo algum problema aqui com a fritadeira, que eu até já aposentei ela, não tenho usado mais a Air Fry, mas eu usava muito antes. Aí eu falei, tá acontecendo algum problema com a Air Fry, ela tá estragando as coisas. E aí eles sentiam, claro, que a batata não tava mais tão gostosa. Então eles falaram, mãe, essa Air Fry tá muito ruim, não tá dando mais pra fazer batata. Eu falei, não, é mesmo, né, é mesmo. E aí, então eles começaram dessa forma, muita carne no início, ficava já com a barriguinha satisfeita e vinha o complemento depois. Muitas vezes eles começaram então realmente em relação ao carboidrato a não sentir necessidade de não pedir, não querer mais, mas eles ao longo desse tempo todo eles sempre gostaram, sempre pediram a cenoura crua. Então eu descasco a cenoura e dava lá depois e muitas vezes eles até hoje comem a cenoura após a carne. Então é algo que eles gostam e que no meu teste de pêndulo passou para os dois. Então eu continuo ofertando, exceto no período em que a Almanzo esteve na estrita, lógico. Então foi essa estratégia para o almoço. E aí eu também fiz alarde disso, tirei foto, fiz videozinho, mostrei pessoas que só comiam carne como exemplo. Então, não sei se vocês conhecem, mas o Alessandro Medeiros é um atleta carnívoro e que, apesar de ter uma idade mais avançada do que muitos atletas na mesma categoria dele, ele tem conseguido vencer muitas provas, chegar muito em frente. Eu não sou muito dessa área esportiva, então eu não sei dizer muito, mas eu peguei fotos dele, mostrei para as crianças, mostrei trechos dele correndo, mostrei como ele era forte, mostrei trechinho de entrevista dele, para eles terem exemplos, para eles terem ídolos também, para eles verem homens fortes, carnívoros. E aí mostrei lá no Instagram vários homens carnívoros para eles, né? Então, eles tiveram isso também. Como eu falei, teve a aula da pirâmide alimentar, mostrei como era a pirâmide alimentar antiga, falei pra eles assim de antigamente, como que era, que é essa convencional, né? Que as pessoas acreditavam, olha só, meu filho, que absurdo, que tinha que comer essa quantidade de pão, que tinha que comer essa quantidade de macarrão e tal, e como que as pessoas ficaram com essa pirâmide alimentar. Aí mostrei pessoas obesas de verdade, aquelas pessoas que nem conseguem sair da cadeira, mostrei pra eles entenderem o que isso causava na pessoa, né? Na questão assim pior, nas doenças, falei que era diabetes, falei que era outras doenças assim relacionadas com isso. E aí você agora, através de outras pessoas, como do Mestre Pi e tudo, estão descobrindo que a dieta que Deus criou para nós é outra. E aí mostrei a pirâmide alimentar, essa daí fui eu que fiz, tá? Se quiser eu posso deixar o link dela aí para vocês imprimirem, coloco aí para vocês no Drive ou na Hotmart, o que for possível. E aí, então, eles estavam entendendo que eles estavam comendo a carne porque a carne era mais nutritiva. E eles começaram a observar, mamãe, meu coleguinha, porque o meu mais novo, ele vai... eles têm várias aulinhas também, né? Eles encontram com outros coleguinhas, aula de natação, aula de desenho, aula de música, enfim. Então ele falou assim, a minha coleguinha, fulaninha, é mais velha que eu, mas ela é muito pequenininha, mamãe, ela não cresceu tanto, não sei o que e tal. Então foi reparando, falou, ela não come carne.
Aí eu falei, filha, a família deles, né, é uma família de veganos, enfim, então você observa como é o tamanho das crianças, o que tá acontecendo com eles, você já viu como a fulaninha falta muito a aula, porque ela tá sempre doentinha, o tanto de antibiótico que ela já tomou, e você que nunca tomou, ou que acho que, no caso, tomou uma vez só na vida, né, como você é forte, quando você gripa, em 2 dias você já tá bom, né, então ele foi vendo que ele era mais forte do que os coleguinhas, apesar de ter um pai e a mãe baixos, né? Que mesmo assim ele tá alto em relação aos coleguinhas, porque a alimentação dele sempre foi melhor, né? Aqui em casa, a gente nunca teve industrializados e excesso de doce, e que tava melhor ainda. E realmente ao longo desse período agora, esse meu mais novo, cresceu bem mais, ele tá bem fortinho, assim, tá com um tônus muscular muito bom. Então, mais sobre o almoço e o jantar. O que mais? Deixa eu ver. O benefício da mastigação da carne. Então, no início, eles tinham dificuldade de mastigar a carne. Ele começava a mastigar e, às vezes, se fosse uma carne mais difícil de engolir, eles largavam o bagaço da carne, digamos assim, né? Bagaço, entre aspas. O chiclete da carne, tá entendendo? E não conseguia engolir. Aí eu tinha que partir menor a carninha para eles conseguirem. Mas isso foi mudando. Parece que a arcada deles, a mandíbula foi se fortalecendo e eles gostam às vezes de pegar a carne com a mão mesmo e comendo assim a carne sangrenta. E o que eu reparei principalmente no meu de 7 anos, Thea, ele tem o tônus muscular por causa, né, do próprio autismo, mais amolecido, para explicar de uma forma leiga assim. Então ele, por exemplo, não conseguia suar o nariz. Já tinha quase 7 anos nessa época e não conseguia suar o próprio nariz. Tinha, assim, parece que sempre com coisa dura, dificuldade e tal. Mas essa questão, 2 vezes por dia, comendo carne em maior quantidade e tudo, isso me surpreendeu. Porque aí ele conseguiu suar o nariz, parece que essa musculatura aqui, então, resolveu de alguma forma e parou de ficar pedindo para eu cortar mais a carne. Então ele tá forte e os dentes dele, a arcada dele tá assim, larga, tá cabendo as coisas, parece que aumentou assim, sabe? Em vez de ser aquela coisa estreita, tá mais assim, aumentada, tá com muito espaço pros dentes. Eu tô vendo assim, ó, esse menino parece que não vai precisar de usar aparelho, parece que a boca cresceu, não sei, eu tenho a boca muito grande, né? Mas meu marido tem a boca pequenininha. E então, eu tô vendo que os meninos estão com a arcada dentária, assim, aumentada, que deu uma encorpada aqui, sabe? E isso, com certeza, não restam dúvidas, né? Da ingesta de carne, né? Dessa, ter que puxar a carne assim, ter que mastigar e tal, fortalece. Comer uma batata, né? É muito simples, não gasta força nenhuma, mas a carne realmente exige da musculatura, né? Manos, o que você tá comendo aí, filho? Carnes. Tá até vazando pela boca, gente. Olha a carne sangrenta aqui. Ai, meu Deus, tá pingando a alma. Tá gostosa? Uhum. Já tá conseguindo mastigar. Você tá conseguindo mastigar a carne. Agora seus dentinhos estão ficando muito mais fortes. E sua mandíbula também. Agora você consegue mastigar a carne de pedaço grande, ó. Muito bem, parabéns. Antes ele não conseguia mastigar a carne. Por quê? Porque sua mandíbula estava fraquinha. Agora tá forte. Outra coisa, acho que ele sentia assim, né, no Bruno, essa valorização do homem como churrasqueiro, porque Bruno sempre gostou de churrasco, nós temos uma churrasqueira aqui em casa, mas era aquela coisa usada eventualmente. E aí com esse assunto da carne, da valorização da carne, tudo, ele decidiu fazer toda semana. Então, muitas vezes no domingo, ele faz uma quantidade maior que já dura, assim, até quarta-feira, às vezes da semana, né? E aí, às vezes, ele não deixa a carne totalmente, né, ao ponto, deixa um pouco antes para eu só passar na frigideira ali, com uma banha, com a manteiga, na hora de servir para a família. Então, os meninos vendo o pai fazendo isso, ele empolgado fazendo, e cada vez, né, melhor as carnes e aprendendo dicas com churrasqueiros e tudo mais, também foi algo assim interessante dos meninos acompanharem, de ver a função do homem também no preparo das carnes. Então, basicamente, aqui em casa, na nossa divisão de tarefas, né, que o Bruno ajuda em tudo aqui em casa,
como ele trabalha a maior parte dos dias online, ele é responsável por fazer as carnes. Eu faço as outras coisas, mas a maioria dos dias é ele que faz. Então, isso também foi algo interessante aqui na família, né? Não quer dizer que precisa ser assim, mas foi uma valorização do pai. Então eu senti isso também, e mais gosto dos meus meninos, por serem homens, de se interessar por isso. Porque essa questão da carne, gente, no primitivo, nas tribos, era realmente um homem que fazia. A mulher era mais essa parte dos grãos, da agricultura, do cuidado das crianças, mas a caça e colocar a carne no fogo sempre foi masculino. Então acho que o Bruno recuperou isso e ele gostou muito. Ele me falou isso, né? Que ele resgatou isso nele e se sentiu bem fazendo isso. Bom, então isso é o que eu posso dizer sobre o almoço. E agora eu vou deixar para vocês uns videozinhos dos meninos lidando então com a carne no almoço. Meninos, o que vocês estão comendo hoje? Filho do Eba! Ó, vai numa boa, ó. Tá vendo? Criança pequenininha, vai acostumando. Ai! Tô olhando. Parabéns, tá comendo tudinho. Eu falei assim com a Manjo. Quem come esses dois? Quem come esses dois hoje? Quem come esses dois hoje? A carninha. Primeiro, não é peixinho. O peixinho. E aí? Primeiro peixinho. A Manjo comeu assim. O peixinho e a cenoura. Aí ele mereceu batata inglesa. Isso, porque primeiro a gente come aqui a carne, né? Aí quem come a carne toda, se ainda tiver com fome, aí pode pedir a outra coisa, que às vezes é batata, às vezes é mandioca, né? E você vai merecer também? Vai comer tudo? Uhum. Então tá bom. Hora do almoço, o que você tá comendo, Cedric? 3 coxinhas de frango. E o Almanço tá comendo 4. E o que você comeu de café da manhã, Cedric? 2 ovos. E o Almanço? O Almanço comeu 3. Cedric, fala pra mamãe o que você acabou de me contar. A coisa que a gente nunca comeu tem que experimentar, não é, mãe? É isso mesmo. E o que você experimentou agora? O caldo do frango. E eu sei o que você achou do caldo do franguinho caipira. Delicioso. Que bom. E você, Almanço? Quer experimentar? Eu tô bebendo um monte de caldo. Quer, mãe? O quê? Quer? Mãe, quer? Quer. O quê, mãe? Você falou. Agora eu vou falar do que eu achei o mais difícil, que é o lanche da tarde. Porque depois de já ter dado ovos o suficiente de manhã, almoço e jantar só carne praticamente, e aí o lanche da tarde. Fica aquela coisa assim, e aí, vou dar mais ovo, vou dar mais carne, ai. Então esse aí também eu tive uma dificuldade. E eu tinha anteriormente, né, como que era antes? Eram aquelas coisas gostosas que tá aí no meu canal, já sem glúten, já sem leite, já com pouco ou sem açúcar, né? Então eu fazia muito açaí pra eles, fazia o que eu chamo de danem, que é uma mistura de frutas com inhame, que tem até no vídeo aqui no canal, falando picolé, mas que pode ser feito como creme também, eles gostavam muito. Fazia fruta amassadinha com óleo de coco e mel pra eles, que amavam. Bolo, pamonha, então assim, tem várias receitas de bolo no canal. E também tinha então aquele momento de parar e de fazer junto com a mamãe, da mamãe sentir também aquele orgulho de fazer algo gostoso. Então eu falei, e agora? O que é isso? Então, dentre esse período em que nós não estávamos na estrita mais, muitas vezes eu deixava o lanche da tarde para ser um momento de fazer algo diferente. Então eu mantive o açaí, mas eu aprendi que, por exemplo, para tornar ele assim, mais forte, eu poderia bater o açaí com ovo. Vocês imaginam isso? Pois então, você faça na frigideira o ovo com óleo de coco, sem salgar, sem colocar sal nenhum. Aí você mistura ele lá, joga no liquidificador o ovo com o açaí, mais o que você quiser, pode ser cacau em pó, por exemplo, né? Pode colocar mel, enfim, e fica uma delícia. Tá? Então é uma forma de, por exemplo, seu menino precisa comer mais ovos, mas por algum motivo não está conseguindo, você coloca junto do açaí e não se sente o gosto.
Realmente é fantástico. Depois eu posso pôr um vídeo no canal de como fazer, então, sorvete de açaí com ovos. E aí, mantive, então, o açaí, às vezes esse picolé, que é feito à base de inhame com frutas e óleo de coco, tá? E tentei, então, inventar outras coisas. Aí eu fiz um monte de receita, um monte de experimentos. Tem muitas aí no Instagram de outras pessoas, né? Pedi ajuda para Yara Capel, que foi assim, que ela é administradora lá do grupo do Peter Picolin, e ela tem livros de receita específicos para uma dieta mais proteica. Ela tem 4 filhos, ela fez a introdução alimentar do mais novo já carnívora, então assim, ela tem muita experiência. Então, eu comprei o material dela, recomendo quem, né, puder adquirir, e ela dá também mentoria. Então, se você é do tipo mais frouxa, que tá mais assim, com o coração na mão, compra a mentoria dela, é um preço super em conta e ela vai dar essa assessoria. Então, ela tem muitas receitas, até de bolo carnívoro, tortas e tal. Então, algumas eu fiz dela, tem até aqui no canal algumas, mas eu senti muito assim que não dá pra você ficar querendo copiar. Eu vou fazer bolo de chocolate, mas de carne, e colocar mel pra adoçar. Não fica bom, não fica. Então assim, a pessoa vai lá, faz uma vez na vida, posta no Instagram aquela receita, você copia e vai fazer uma vez na vida também, porque não fica bom. O bom é quando você vê a pessoa, olha, eu faço isso pra minha família todo mês, toda semana, dá certo. E aí posta uma receita que realmente dá certo. Agora essas receitas assim, gente, que tá imitando bolo tal com carne, não vai ficar legal, não fica legal. Então assim, eu inclusive não postei no canal todas as receitas que eu tava fazendo, porque eu só quero postar coisa que realmente fique boa, que realmente a criança quer comer de novo, e não aquela coisa marromeno, né? Então, ó, o que realmente ficou bom? O espetinho, tem vídeo aí ensinando a fazer, mas é super simples, ovinhos de codorna e bacon, ou pode pôr linguiça. O bolinho carnívoro, uma delícia. A gelatina, que é com caldo de mocotó, verdadeira, maravilhosa, super nutritiva, super, assim, realmente ela te sacia, tá? Tem uma que eu ainda não coloquei, porque ainda não consegui filmar, mas é assim, vai ser cereja do bolo aqui no canal, que é o sorvete com base em sebo clarificado, que você não acredita, porque não tem gosto nenhum de sebo. E é assim, se eu não tivesse já casada com meu marido, eu tinha casado de novo, porque ele que inventou essa receita, mas assim, espetacular. Então esse sorvete no lanche da tarde ficou simplesmente assim, o melhor lanche da tarde do mundo. Temos também a receita do chocolate, que também foi invenção de Bruno. E quando assim, eu sinto que as crianças não estão com muita fome, que já almoçaram muito bem e sei que vão jantar muito bem, às vezes só um torresminho à tarde, só pra mastigar alguma coisinha, que às vezes elas sentem falta. E esse torresmo é uma coisa sempre que eu levo, às vezes no carro ou num passeio e tal, que é super prático de dar, né? Então é como se fosse o salgadinho deles, é o torresmo, tá? Então, do lanche foi isso. E essa questão, no início eles sentem muita fome, porque eles estão se nutrindo, mas depois que eles conseguem comer uma quantidade maior de carne no almoço, no jantar, a quantidade necessária de lanche à tarde diminui. E aí realmente tomar só uma cumbuca de sorvete, comer um chocolatinho ou uma gelatina já é o suficiente para eles esperarem até o jantar. No meu caso, eu como só de gula, quando tem sorvete eu nunca recuso, mas no dia a dia eu pulo o lanche, eu não faço lanche, tá? Os adultos aqui não fazem isso, mas sorvete tem jeito. Bom, mais outros aspectos que eu quero abordar. Então, já falei do café da manhã, do almoço, do jantar e do lanche da tarde, tá? E aí, como é que a gente entrou na estrita com o nosso menino de 7 anos? Foi conversando, falando pra ele, olha, nós vamos te levar para conhecer o Mestre Pi, você vai fazer o tratamento lá com ele, né? Esse tratamento vai te melhorar nesses aspectos, contei pra ele, né? Ele sabe que ele tem as dificuldades dele. E eu falei, o Mestre Pi pede para que a pessoa que vai lá tenha feito pelo menos 1 mês de carnívora estrita. Você vai conseguir? Aí ele topou. Então ele ficou consciente de que ele ia ficar 30 dias na carnívora estrita. E ele tem calendário, né? Ele é muito assim certinho com as coisas, é do próprio autismo isso, essa rigidez com as coisas. Então isso até colaborou, porque aí ele sabia que ele ia ficar do dia tal ao dia tal só na carnívora estrita e ele estava controlando isso. Então todo esse momento realmente foi
ovos, carne, e a única coisa diferente que ele consumiu fora da carnívora estrita nesse período foi água de coco. Então foi a única coisa liberada fora, mas nem mais nada. Foi só isso. Ele chegou lá no Peter, não perdeu peso, viu, gente? Ficou super bem nutrido, ficou bem e conseguiu, então. Atualmente não está mais na carnívora estrita, mas está desse jeito. Primeiro a carne e depois, se pedir, se quiser, aí pode comer as outras coisas que tem em casa, porque eu não tenho besteira em casa, né? Eu não tenho. Então não adianta inventar de pedir coisa que não tem. Mas pode pedir uma banana, pode pedir um abacate, pode pedir uma cenoura, eles sabem o que que tem, uma maçã, eles pedem regularmente, de acordo com a fome, mas muitas vezes também não pedem, já ficam satisfeitos, tá? Bom, viagens. Gente, se você tem uma criança que tá tudo bem, na hora da viagem chuta o balde, vai embora e come o que tem no hotel, no que tem na sua pousada. Não é o meu caso, tá? E pode não ser o seu caso. Por quê? Porque no caso de Almanzo, essa alimentação é para sempre. Os benefícios que a gente teve com ele, a gente quer continuar e aumentar, não quer retroceder. Então, ele nunca vai comer mais glúten, ele não vai comer mais laticínio, nunca. Porque isso é tóxico, é neurotóxico para ele. Então, eu tenho total convicção disso. Então, quando a gente viaja, eu não saio da dieta com ele. Com o mais novo e tudo, é mais tranquilo. Se ele pede um açúcar por fora, uma coisa assim, eu dou. Com o Almanzo, não. Então, o que eu faço? Almoço e jantar, em pousada, em hotel, em viagem, é tranquilo. Você vai conseguir pôr carne no seu prato. Pode ser que ela seja usada lá no óleo de soja, mas vai ser carne, menos mal. Agora, o café da manhã de hotel, de pousada, é tudo de ruim, né? Aquele tanto de bolinha, aquele tanto de pão e tal. Então, eu chego pro hotel, antes de estar lá, né, na hora que tá fazendo as reservas, falo que nós temos um problema de saúde e que o meu filho e que eu própria só comemos ovos no café da manhã. Se eles podem nos fornecer isso, que é ovos com a gordura dele, específica, que é só isso, ovos, sal e na gordura dele. Se eles podem propiciar isso. Sempre pode, gente. Então, quando eu fiquei no hotel maior, eu entregava a gordura, eu levava a gordura e falava, quero que faça nessa gordura. E eles faziam e chegava lá na mesinha com o prato pronto para o almoço. Em pousadinhas menores, eles abriam a cozinha para mim. E eu levei, então, a frigideira, já levei a de inox, já foi ótimo, né? Eles me forneciam os ovos, e eu levava a gordura e o sal, e eu mesma fazia e servia lá para ele. Então, gente, é só não ter vergonha de pedir. Porque as pessoas querem que você fique feliz, eles querem agradar o cliente. E às vezes no primeiro dia, quando eu entro lá na cozinha, lá tá as outras cozinheiras, as funcionárias, elas ficam assim meio ressabiadas comigo e tal. Mas aí você vai numa boa, conversa, ri. No final elas estão sendo suas amigas e perguntando, querendo saber por que meu filho come isso, como é que ele era antes, como é que ele tá agora. Ah, eu também tenho um filho autista, eu tenho um sobrinho e tal. Então você acaba até passando conhecimento. Então, nunca tive problema em viagem, desde que você tenha essa disponibilidade. Então, dependendo da doença do seu filho, é 0 furo na dieta, que é o caso que eu decidi fazer com o meu, né? Bom, aniversários. Quando ele estava na estrita, a gente, acho que nós não fomos em aniversário, quer dizer, fomos sim, fomos no aniversário e ele simplesmente sabia e não comeu nada lá, tá? Em outros aniversários, agora que a gente não está na estrita, o que eu faço? Eu levo o pão de beijo e levo o bolo. Tem aqui no canal receitas de bolo sem glúten, sem leite. Então, eles já sabem que eles não podem comer a comida da festa, que a comida da festa tem glúten, tem leite, que eles a nossa família não pode com isso. E aí é lógico que eu não vou comer o bolo nem coisa na frente deles. Eu como junto com eles aquilo, né? Então, Bruno, por exemplo, que não tem problema nenhum com glúten, problema nenhum com leite, eles sabem que o pai não tem as alergias que eles têm, né? Então, Bruno come do salgadinho da festa, se ele quiser, que ele geralmente não quer, mas ele gosta muito de um docinho, então às vezes ele pega o docinho da festa e come, mas ele come afastado, ele não come na frente dos meninos assim para passar à vontade, né? Então, eu faço o bolo, levo o pedaço, e eu nunca tive problema com eles. Acho que eles se sentem mais amados, de que a mãe
faz especialmente para eles. Aí eles vão lá nas mesinhas, a gente senta depois do parabéns, eu abro a minha vasilha lá e eles comem o bolo. Então, de 7 anos, de 4 anos. Até hoje não tive problema nenhum com isso. Os outros ficam olhando, acham esquisito, perguntam. Gente, eu não dou a mínima, não ligo. E ao contrário, quando você faz isso com seu filho, você não pode fazer pedindo desculpa e sentindo dó, não. Eu não tenho essa relação com isso dessa forma. Então, seu tadinho, tá. Outras pessoas têm. Outras pessoas têm dó dos meninos por eles não estarem comendo o bolo da festa. Mal sabem elas, que muitas vezes meu bolo é muito melhor do que esse bolo da festa. Porque bolo de festa, às vezes, com aquele tanto de açúcar. Às vezes, Bruno fala, que às vezes Bruno experimenta o bolo da festa e fala, Aline, seu bolo tá muito melhor. Então, não é dó de jeito nenhum. Mas lógico que eles podem ficar com vontade, ver aquele tanto de docinho enfeitadinho com personagem e tal, e o meu docinho não tem os personagens, né? É um docinho lá que eu faço pra eles, né? E mando só de chocolate e tudo. Mas, eu nunca pedi desculpa pra eles, nem olhei com dozinha, porque eu tenho convicção de que eu tô dando pra eles algo muito melhor do que aquele docinho da festa. Então, acho que eles sentem isso e eu falo com eles também, sem medo de estar assim, de alguma forma denegrindo os outros, não. Eu falo porque eu falo a verdade. Eu sempre falo para os meus meninos, papai e mamãe só falam a verdade para vocês. E a verdade é o quê? Que a nossa família tem um conhecimento a mais do que a maioria das outras famílias, porque nós estamos aprendendo a forma correta de se alimentar. Infelizmente, as outras famílias, filho, estão comendo glúten, estão comendo excesso de leite, excesso de açúcar. E aí, vocês veem o resultado. Olha a mãe do fulaninho de tal, tá acima do peso, não consegue brincar com eles, não consegue fazer isso, tá com esse problema de saúde. A mamãe consegue fazer estrelinha, plantar bananeira, correr com vocês. Por quê? Porque a mamãe tá com energia, a mamãe tá magrinha, né? Se não é seu caso, vocês falam, ai meu Deus, mas eu tô obesa também. Não tem problema, você vai falar pra ele o quê? A mamãe não sabia como era a alimentação correta do ser humano, mas filho, eu tô aprendendo e eu estou me esforçando pra vir a ser pra você uma mãe com muita saúde. Eu quero ser a vovó dos seus filhos, quero ter netinhos que eu consiga brincar, que eu consiga cuidar, te ajudando, né, a minha norinha, sem ter problemas de saúde. Então, você tá querendo não só morrer pelo seu filho, né, que a gente morre pelos filhos, você tá querendo viver em melhores condições, com melhor saúde pro seu filho. Então, se esse é o caso que você tá obesa, fala, filho, a mamãe não come mais essa quantidade de açúcar, a mamãe não come mais essa quantidade, né, de carboidratos e tudo, porque a mamãe quer melhor saúde. A nossa família agora descobriu isso. Então, nós temos que agir de acordo. Então, eles sabem que a gente, nossa família, é como se fosse melhor. Nesse aspecto, de fato, é verdade. A gente é melhor. Não no sentido superior, de eu me ponho acima dos outros, que eu piso nos outros. Não, lógico que não. Mas a gente tá em melhores condições dentro desse conhecimento e de oferecer mais saúde para os filhos. Se os outros não estão, eles é que estão olhando para os outros com pena. Entendeu? Que pena, mãe. Olha só o tanto de açúcar que fulaninho tá comendo. Vai fazer mal. Olha como fulaninho tá agitado. Olha como ele o birra depois, porque tá com muito açúcar na cabeça, mãe. Ou então, mãe, fulaninho tá tomando antibiótico de novo. Mas mãe, é porque ela não come carne, mãe. É porque ela não come ovos. Ela come muito açúcar. Mãe, fulaninho masca chiclete todo dia. Ele não sabe que faz mal pro estômago dele. Então, eles veem os outros, porque eles têm o conhecimento de que a nossa família tem esse conhecimento, né? Então, eles é que estão olhando para os outros com pena. Tá entendendo? Mas para isso, eles têm que entender que a nossa família tá em busca de uma saúde melhor. E de que deixar, então, de comer essas baboseiras de festa é uma forma. Se no caso, né, o meu menino autista, ele não vai comer, ele não pode, e ele entende isso que faz mal para ele. Mas o outro, se em algum momento, mais tarde, ele quiser comer na festinha, o bolo da festa, o docinho, vai poder. Eu não vou proibir. Eventualmente, festinha de aniversário. Mas ele vai saber que aquilo faz mal.
que ele tá comendo só ali eventualmente e que no dia a dia não pode, porque faz mal, né? Então, por enquanto ele não pede e ele tá acompanhando o irmão e é mais fácil pra gente assim. Então, ele também não come, ele come junto com o irmão o bolo que eu faço, o salgadinho que eu faço, o docinho que eu faço. E, gente, você pode congelar. Então, se você fez um bolo lá e gastou seu tempo fazendo bolo pro menino, semana que vem tem outra festa de aniversário, já congela o pedaço, pelo amor de Deus, tá? Então, você vai criando suas estratégias. E parece muito difícil fazer um bolo sem glúten, sem leite, mas depois você aprende, que você adquire prática, é num instante, tá? Então, tudo é uma questão de experiência, de prática. E vale a pena, porque depois que você tem a sua criança em nível excelente de saúde, que você vê que o cognitivo dele tá só avançando, você compara seu menino que ficava batendo a cabeça na parede com o menino agora que sabe fazer tabuada e ler e escrever, você nunca mais quer voltar pro antes, entendeu? Então, se você tá com alguma dúvida, é porque você ainda não tem o resultado. E é o resultado maravilhoso é que te faz ter a convicção. Então, é só ir devagar, tá? Bom, agora justamente eu quero finalizar o vídeo com se você chegou até aqui, primeira coisa eu peço, ó, dá a curtida e se não comentou nada, pensa em que tipo de comentário que você pode fazer, porque ajuda o vídeo, tá? Ajuda o canal, apoia o meu trabalho aqui. Então eu quero terminar falando algumas coisas. Primeira, o bom é inimigo do ótimo. A Aline consegue, a Aline fez o ótimo na casa dela. Eu não consigo, por algum motivo, sei lá, suponhamos que o marido é um empecilho na vida, ou que você mora com sua sogra, sei lá, que não vai ter jeito de fazer igual eu faço aqui. Não fique triste, faça o bom. Porque se você sempre só pensa no ótimo, você não faz nem o bom. Então começa com o bom, quem sabe um dia você vai chegar no ótimo. Então o bom é inimigo do ótimo. Não pense no ótimo, comece com o bom. A questão é comece. Comece, só comece, tá? Outra coisa, ir comendo pelas beiradas. Às vezes você não consegue chegar lá e mudar tudo. Principalmente se você tem, né, vive com outras pessoas que não estão de acordo com o que você quer fazer e tal. Mas vai comendo pelas beiradas. Ah, eu não consigo mudar o almoço e o jantar. Ah, porque o almoço é na escola. Tudo bem, começa só com o café da manhã. Muda só o café da manhã. Vai pelas beiradas, vai aos poucos. Uma hora você chega lá, tá? Uma hora vai aparecer pra você uma solução. Outra coisa, perca uma batalha, mas não de forma alguma perca a guerra. O que quer dizer isso? Seu menino deu uma birra ali por conta de que ele não quer mais comer carne, nunca mais na vida. Perde aquela batalha, combina com ele outra coisa. Lembra, é você que manda, mas dependendo da situação ali, principalmente se for um autista, veja uma forma de que às vezes você vai perder aquela batalha, mas não vai perder a guerra. Porque o que não pode acontecer é a sua família, ele de alguma forma te impedir de continuar para sempre. Então, se tem uma briga com o maridão, se tem qualquer problema e ele fala, não quero mais, nunca mais, pronto, você perdeu a guerra. Mas se você fala, vou perder essa batalha, tá bom, marido, olha, desculpa e tal, vou fazer diferente, vou melhorar e tal, nesse aspecto, mas você não perdeu a guerra. Você continua depois e o maridão vai, quando ele vira os resultados nas crianças, ele vai virar seu parceiro. Que às vezes ele próprio é obeso, ele próprio não quer sair daquele sua zona de conforto. Então não para de fazer o arrozinho, o feijãozinho dele, continua fazendo, mas fala, marido, me dê essa chance, deixa eu provar se eu tô certo ou não, deixa eu fazer com as crianças isso. Por favor, pede pra ele, fala assim abertamente, fala, eu quero fazer, eu preciso, vamos combinar de eu fazer por 3 meses, se não der certo, eu volto para o que era antes, mas vamos tentar, por favor, conversa. E aí, se ele não quer participar, faça com carinho o arroz e o feijão dele. Entrega para ele com amor esse prato. Mas para as crianças não. Para a criança você faz desse jeito. Quando ele vir seu filho que estava cheio de brotoejo na pele, ficar bom e tudo, aí ele vai virar parceiro, provavelmente, né? Então, faz isso. Perca uma batalha, não perca a guerra. Outra coisa que eu já falei, não ter vergonha do que dirão. A mãe é você. Quem decide é você, os outros não tem nada a ver com isso, e os outros não sabem da realidade do seu filho, não sabem as noites mal dormidas que você passa com ele, os problemas de saúde que ele tem, então só esquece os outros. Não precisa ficar fazendo alarde, eu tô fazendo a carnívora, então não precisa contar pra ninguém, tá? Então, se tiver que contar, às vezes vó é desgastante, né, sogra, mas eu felizmente nunca tive problema com isso.
Eu sou, igual eu falei, eu sou colérica, a pessoa sente que eu tenho convicção, é raro uma pessoa ter coragem de me questionar, sabe? Então, sem pressa e sem peso. Vai com calma e com leveza. Então, vai aos poucos. Eu vou introduzir o ovo. Vai pensa na aulinha do ovo, pensa na galinha, pensa naquilo que você vai fazer desenhado do ovo, igual eu falei, sabe? Então, vai aos poucos, vai com essa forma lúdica. Lógico, se você tem tempo hábil, porque se seu filho tá com uma doença muito séria e você tem que simplesmente implantar a carnívora logo, é outra história, né? Mas mesmo assim, ao longo do tempo que você já implantou, você pode ir trazendo esses momentos do lúdico junto dessa carnívora, tá bom? Bom, dentre as coisas que eu tinha anotado aqui pra falar, eu acho que eu falei tudo. E se você tiver mais alguma dúvida, escreva nos comentários, que eu sempre tenho prazer em responder. Muitas vezes, quando eu acesso lá o meu YouTube Studio para responder os comentários, eu não vejo os comentários que vocês fazem em cima do comentário de outra pessoa. Então, para que eu veja, você tem que fazer o comentário para mim, ou seja, um comentário livre seu. Você não pode comentar em cima do comentário de outra pessoa, a não ser que você queira falar para ela, lógico. Mas se for uma pergunta para mim, não vai chegar para mim no YouTube Studio, tá? Então você tem que fazer lá diretamente, assim, um livre comentário, ok? Então lembra, curte o vídeo, comenta e vamos nos encontrar aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Obrigada por assistir.